Para matrioscas, o que é que os nossos telescópios, afinal, nos andam a mostrar que ainda não sabíamos? É talvez a grande ideia que, à medida que vamos tendo melhor tecnologia, os telescópios nos mostram sobre o macro-universo, o cosmos em grandes escalas, que nós vivemos em matrioscas, quer nas escalas maiores, quer nas escalas mais pequenininhas, ou seja, desde os átomos e a intimidade dos átomos até às galáxias, aos enxames de galáxias, aos super enxames de galáxias. Neste mesmo estúdio, e em 2014, creio, demos conta que os astrónomos tinham feito um grande levantamento do céu, com os telescópios existentes na altura, e que tinham descoberto que nós, a nossa Via Láctea, o nosso grupo local de galáxias, são dezenas e dezenas de galáxias aqui mais próximas de nós, pertenciam, no fundo, a um grande enxame de galáxias chamado Laniakea. É uma expressão havaiana para céu profundo. E, portanto, pensávamos, em 2014, que tínhamos descoberto, no fundo, aqui a grande matriosca, em que a Via Láctea está incluída. Agora aparece um novo levantamento, novos telescópios, melhor capacidade de processamento de imagens, e que diz uma coisa: Laniakea já não é a maior matriosca disto tudo. Apresento-vos então a chamada concentração de Shapley. Dizem os astrónomos que fizeram este estudo analisou cerca de 56 mil galáxias e os seus movimentos mostram-nos também a gravidade a que sentem e, portanto, a gravidade que sentem mostra-nos também as matrioscas em que estão inseridos. E então, Laniakea tinha cerca de 500 milhões de anos-luz de diâmetro. Esta concentração de Shapley dizem os astrónomos, pode ter até 10 vezes o volume da própria Laniakea. Ou seja, melhores telescópios, matrioscas maiores. Isto não é apenas uma questão de recorde do Guinness, digamos assim. Interessa-nos saber exatamente onde nós estamos para percebermos as grandes estruturas do universo. Repara nesta imagem que nós estamos aqui a ver. Quando nós fazemos um mapa da concentração de galáxias, nós percebemos que as galáxias estão todas alinhadas. As galáxias, os enxames, super-enxames, uma espécie de teia cósmica, quase parece uma rede metropolitana. O maior volume do universo é feito vazio, uma espécie de vazio. As galáxias estão à volta como se fosse uma teia do metropolitano. E, portanto, nós também tentamos perceber, à custa desta cartografia do universo, como é que foi o início do universo. Ou seja, nós sabemos que ele está em expansão acelerada. Esta distribuição da matéria das galáxias diz-nos como é que era no início. É como se fazer um filme para trás. Quanto mais matrioscas nós conhecemos, melhores são os nossos modelos que explicam como é que tudo começou e como é que tudo se expandiu no universo. Há um lado curioso destas novas revelações e que podem dar aqui algumas dores de cabeça aos cosmólogos, que há um princípio fundamental na cosmologia que diz que o universo é, sobretudo, muito homogéneo na sua distribuição. Nós estamos a descobrir cada vez mais estruturas muito maciças, muito grandes, que podem desafiar um bocadinho essa ideia da homogeneidade do universo. Passamos do macrocosmos para uma galáxia em particular, que também foi notícia esta semana. E já agora, um abraço para a astrónoma portuguesa Elizabeth Cunha, na Austrália, que foi também uma das pessoas por trás desta descoberta. Isto leva-nos até àquilo que eu designo como uma Via Láctea bebé. Porquê Via Láctea bebé? Quando olhamos para as zonas mais distantes do universo, nós estamos a olhar para um universo cada vez mais ancestral. A descoberta desta galáxia no universo ancestral, o universo tinha apenas 700 milhões de anos, José António, quando nós conseguimos captar a luz desta galáxia. Isto pode parecer um borrão, por acaso parece um bocadinho um borrão, mas é fabuloso para os astrónomos. José António, aquilo pode ser a galáxia ancestral, primitiva, a mostrar os primeiros estruturas de uma galáxia em espiral. E se calhar até mesmo com uma barra no centro. Ou seja, aquilo que nós identificamos na nossa própria Via Láctea, 13,8 mil milhões de anos depois do Big Bang. Estamos aqui a falar de uma altura em que o universo tinha apenas 5% do seu tempo. Imagina que o universo é um sénior de 100 anos, neste momento, com os seus 3,8 mil milhões de anos. Estamos a olhar para o universo quando ele tinha apenas 5 anos. 5 anos. Este estudo diz-nos que, com esta idade tão precoce, nós já tínhamos galáxias a dar os primeiros passos para se estruturarem como uma galáxia, como a nossa Via Láctea, hoje. Os modelos que nós temos para a evolução das galáxias, que nos é dado pelo Big Bang, diz que naquela altura o universo era tão bebé, era mais pequenininho, as galáxias estavam todas a colidirem umas com as outras, eram irregulares, eram borrões. Aquilo não é um borrão, aquilo já é uma galáxia a preparar-se, a estruturar-se como a nossa própria Via Láctea. Quanto mais descobertas nós fazemos do universo primordial, das primeiras estruturas, com os novos telescópios, mais depressa eles dizem que o universo parece que tinha pressa em crescer,
em se tornar maduro. E, portanto, há aqui, se calhar, alguns ajustes na cronologia Big Bang que nós precisamos de fazer à custa destas descobertas. E agora, Miguel, porque o prometido é devido, será que os asteroides vão poder vir a ajudar na emenda? É como quem diz que és um asteroide bem passado ou mal passado. No fundo, é um estudo extraordinário. Nós trazemos aqui, sobretudo, pela originalidade deste estudo, muito futurista, muito ficção científica ainda, mas que diz basicamente o seguinte: nós já sabemos como cultivar plantas e algas, por exemplo, no espaço, na Estação Espacial Internacional, como estamos a fazer. Todas essas técnicas são interessantes, mas ainda exigem muito esforço e, sobretudo, exigem que se traga muita coisa da Terra. Isso é um problema para os nossos sonhos mais ousados no futuro. Porquê? Porque quanto menos material nós levarmos da Terra, melhor é a nossa sustentabilidade no espaço. Para teres uma pequena ideia, a alimentação necessária para uma missão a Marte de 6 astronautas corresponde a cerca de 12 toneladas de comida, isto sem as embalagens. Portanto, interessa perceber como é que nós podemos ter ou criar comida com calorias suficientes para os nossos futuros passos. É por isso que eu chamo agora os nutricionistas deste país, e não só, e os chefes, porque há um estudo que diz que se juntarmos asteroides, pedaços de asteroides, rochas de asteroides, que são ricas em carbonatos, ricas em hidrocarbonatos, que aquilo também tem muita, muita água, e se pedirmos a ajuda de micróbios, a um consórcio de micróbios, para comerem aquelas rochas, comerem um bocado daquelas poeiras, esses micróbios conseguem converter esse carbono, esses hidrocarbonatos, naquilo que é chamado neste estudo de biomassa comestível, termo delicioso para comida. Foi isso que fizeram estes cientistas. E, portanto, quando se junta isso, eles dizem que consegue-se formar ali uma espécie de uma refeição, uma espécie de uma pasta com sabor a caramelo, que depois até pode dar origem num pequeno iogurte. E mais notável ainda, dizem que podemos estar perante um alimento, quase um superalimento, ou seja, ele consegue, no fundo, satisfazer as necessidades calóricas de um ser humano. Eles olharam para aquilo que é um asteroide chamado um asteroide Bennu, que nós conhecemos muito bem, foi visitado. Nós já temos amostras desse asteroide Bennu, que é uma missão da NASA, e tentaram perceber quanto é que o asteroide Bennu poderia nos dar em termos de comida para os astronautas, utilizando este processo. E então chegaram a esta conclusão notável. A massa de biomassa comestível do asteroide Bennu poderia servir para uma refeição para astronautas entre 600 e 17 mil anos da vida dos astronautas. Eu vou repetir. Isto ainda é muito ficção científica. Para construirmos uma máquina que pudesse fazer este processamento todo, precisávamos de uma tecnologia que ainda não temos, mas não deixa de ser curioso que nós começamos a pensar maneiras diferentes de abastecer a humanidade. E como é mais ou menos a história também da exploração espacial, quando nós tentamos perceber o que podemos fazer lá fora no espaço, isso geralmente dá para ideias notáveis aqui na nossa própria Terra. Sobretudo quando os desafios são tantos. Exatamente. O espaço pode vir a ajudar. São notícias surpreendentes as que nos trazem. Que trazes, aliás. Para fechar, vamos à sugestão da semana. Já partiu a caminho do asteroide Dimorphos uma missão da Agência Espacial Europeia chamada Hera. Nós tivemos, há alguns tempos, a primeira vez em que a humanidade conseguiu alterar a órbita de um asteroide. O asteroide Dimorphos, que gira à volta de um outro maior. E essa missão, uma missão da NASA, a missão DART, conseguiu provar que, impactando nesse pequenino asteroide, nós conseguimos alterar a sua órbita. Agora, a missão Hera, a missão europeia, que vai novamente a Dimorphos analisar melhor o que foi esse impacto, conhecer melhor o que foi esse impacto. E trazemos aqui porque é a primeira missão da chamada proteção planetária da Agência Espacial Europeia, mas também porque há tecnologia portuguesa a realçar nesta missão, nomeadamente as empresas Tecver, FHP e GMV, com responsabilidades tremendas. A missão Hera vai lançar 2 CubeSats, 2 pequeníssimos satélites que vão analisar mais de perto o próprio asteroide, para haver comunicação entre esses 2 pequeninos CubeSats mais a sonda-mãe Hera. É preciso uma comunicação extraordinária. É aqui que entra a Tecver, a empresa portuguesa responsável por isso. É preciso também perceber como é que a Hera vai girar, vai orbitar, com uma grande precisão, muito próximo da Hera, e é preciso um sistema de navegação infalível. É aqui que entra a empresa portuguesa GMV. E, por último, é preciso proteger a sonda Hera de toda a radiação, tudo o que de perigoso pode existir nos próprios espaços. É aí que entra o revestimento térmico da empresa portuguesa FHP. Como podes ver, é uma missão para nos proteger, para nós percebermos como é que a humanidade se pode proteger dos asteroides, e que bom que é termos tecnologia portuguesa a provar que
pode ser preciosa nestes intentos da humanidade e de conhecermos melhor o espaço. Está feita esta viagem e hoje deixaste-nos com fome, Miguel. Obrigado e até à próxima. Obrigado.